E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida de Blitz que contém o Gambito Marciano sendo jogado contra o quarto jogador com o rating mais alto da história, Levon Aronian. O It Alien tentou o Gambito Alien pra cima do Fabiano Caruana, acabou não dando certo, então agora ele vai tentar outro Gambito também inventado por ele, o Gambito Marciano, contra Levon Aronian, e você vai perceber que esses Gambitos são muito difíceis de enfrentar, não importa o seu nível de jogo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vem peão em E4 aqui por parte das brancas, peão em C6 é claro, a defesa Caro-Kann, peão em D4, D5 e a variante clássica da Caro-Kann, cavalo em D2 defendendo o peão de E, diferente do cavalo em C3, mas normalmente vai transpor porque D por E4 é o lance principal. Vem D por E4, cavalo por E4 e o Gambito Alien viria de cavalo em F6, cavalo G5, H6 e cavalo por F7, né? Esse é o Gambito Alien, que apesar de ser um Gambito refutado, você pode ver a barrinha aí no canto, é um Gambito tremendamente difícil de enfrentar. O Levon Aronian, no entanto, não quer jogar o Gambito Alien, então ele joga Bispo em F5, ameaçando o cavalo e esperando a linha principal, cavalo em G3 ameaçando o Bispo. Mas o que vem é o lance que vai levar ao Gambito Marciano. Vem cavalo em G5 por parte das brancas. E a ideia é a mesma ideia do Gambito Alien, é o sacrifício do cavalo, mas veremos que não é exatamente a mesma coisa, né? O Levon Aronian joga o lance tradicional, Bispo volta para a casa de G6 para manter F7 muito bem guardado contra qualquer tipo de sacrifício maluco de cavalo, sabe-se muito bem o que é que o It Alien quer jogar, então o Levon Aronian se prepara para o lance. O It Alien joga cavalo em F3, o Levon Aronian chuta o cavalo com o peão na casa de H6, perdão, e nessa posição, no lance de número 7, o It Alien joga o Gambito Marciano, cavalo na casa de E6, sacrificando uma peça inteira para danificar os peões em volta do rei do jogador de pretas. Esse cavalo em E6 é bem temático, é um tipo de sacrifício que existe na Caro-Kann em outras linhas também, e por consequência você pode ver que o computador não acha a posição perdida para o jogador de brancas, né? Ele dá apenas 0,9 pontos de vantagem para as pretas, apesar de terem uma peça inteira a mais. Mas é porque essa peça obviamente não vem de graça, né? Caso você aceite o cavalo, F por E6 foi jogado aqui por parte do Levon Aronian, o jogador de pretas, na verdade, concedeu bastante coisa, né? Ele acaba enfraquecendo tragicamente a casa de E5, é uma casa que vai ficar fraca o restante da partida, e sem o peão de F, na verdade, toda essa diagonal também acaba ficando muito enfraquecida, então o cavalo, a dama e o bispo de casas claras vão jogar gerando ameaças ao longo da diagonal. Aqui o It Alien joga cavalo em E5, ganhando tempo no bispo. E, por exemplo, se você jogar um lance como bispo de volta para a casa de H7, você já deixa a diagonal desguardada e alguns teminhas já podem se tornar extremamente incômodos. Por consequência, vem bispo em F7 aqui por parte do Levon Aronian. O It Alien não vai jogar bispo em D3, que seria o lance mais natural, mas sim o único lance que mantém mais ou menos a igualdade, bispo em C4. E o lance parece que é para ameaçar o peão, e é mesmo, né? Mas na verdade é para você poder desenvolver a dama para a casa de D3, onde ela fica de olho na casa de G6, que é uma casa fraquíssima, sem que o bispo fique preso por trás da dama. Vem então cavalo em F6 do Levon Aronian, dama em D3 por parte do It Alien, e nessa posição você pode não acreditar, mas o jogador de brancas já tem uma fortíssima ameaça e o lance correto para o jogador de pretas é jogar dama na casa de C8. No entanto, o Levon Aronian tá preocupado com o seu desenvolvimento de peças ao longo da ala do rei. Ele vê que não tem facilidade de desenvolver o bispo, por consequência não tem como fazer o roque, ele tá com dificuldade de trazer a torre para jogar, então ele joga um naturalíssimo peão na casa de G5, avisando jogar bispo na casa de G7, por exemplo, e agora em 11 lances que o jogador de brancas já está completamente ganho. Eu quero que você pause o vídeo e tente encontrar por conta própria o lance absolutamente brilhante que jogou o It Alien para ficar com vantagem nessa posição contra um dos melhores jogadores do mundo. Pausou? Encontrou? Cara, eu espero que você tenha visto o belíssimo Bispo por E6. Que lance maravilhoso, né? E qual é a ideia de Bispo por E6? Se você aceita o Bispo sacrificado jogando o Bispo por, você vai levar dama em G6 cheque, Bispo em F7 e dama por F7, cheque, mate. E ao mesmo tempo, caso você não aceite o bispo sacrificado e joga algum lance normal, sei lá, um peão A6, um lance assim,
bispo por F7 é cheque mate. Então, bispo por E6 ganha um peão, mas você não pode tomar o bispo e você também não tem nenhuma defesa natural à ameaça de cheque mate na casa de F7. É simples assim, brancas estão ganhas em 11 lances. E o Levon Aronian vai jogar um dos melhores lances aqui da posição, o mais fino, né, lance seria jogar bispo em H5 para manter a defesa da casa de F7 e da casa de G6, mas o bispo não conseguiria se manter nessa casa por muito tempo, o peão em G4 viria e você teria que dar o bispo. Levon Aronian não encontra essa defesa na hora, ele joga o segundo melhor lance da posição, dama cheque. E o dama cheque vem para quê exatamente, né? Na verdade é para tirar a dama dessa diagonal, porque depois de bispo em D2 tocando a dama toma bispo, sacrificando a dama, na verdade trocando a dama, por 3 peças menores. Qual foi a primeira? O cavalo em E6. Qual foi a segunda? Esse bispo aqui agora. E qual é a terceira? O bispo que cai na casa de E6. Nessa posição você pode aceitar o sacrifício de rei ou de dama, não tem por que perder o roque por nada, então o It-Alien toma de dama e vem bispo por E6. E acredite ou não, o material na posição não está tão desigual, mas a posição é definitivamente ganha para as brancas. A questão é, será que dá pra gente converter essa posição, né, contra um dos melhores jogadores que já jogou o jogo de xadrez? Pelo rate, né, tá dentre os 4 melhores jogadores da história. Vem roque longo por parte do It-Alien e cavalo em D7 por parte do Aronian, propondo uma troca de cavalos. Vem então torrinha 1 apoiando o cavalo, e bispo em D5 o Aronian joga para pegar o peão da casa de G2. O It-Alien chuta o bispo de lá, sacrificando o peão. Na verdade, na partida ele disse que não viu que o peão estava caindo e falou, vou chamar de sacrifício, né? E o Levon Aronian sabia que estava completamente perdido aqui e foi com a brincadeira, mas acredite ou não, pretas têm muito contra-jogo. O material não tá tão desigual. A barrinha eu deixei para vocês prestarem atenção quão confusa é a posição e o quão bem joga o Levon Aronian depois de levar o golpe tático, mas ainda assim é uma posição onde pretas têm muita compensação e se consolidarem, esse número absurdo de peças vai absolutamente jogar melhor do que a dama. Vem o F3 por parte do It-Alien, ganhando tempo no bispo e também tentando prendê-lo lá, mas é claro, bispo em H3, o It-Alien joga peão na casa de D5, visando abrir o rei do adversário, e acaba abrindo seu próprio rei. Peão em D5, na verdade, permite imediatamente que o jogador de pretas igualize a posição, porque na tentativa de expor o rei do adversário, o It-Alien expôs o seu. Depois de peão toma, ele não deve nem mesmo tomar de volta, mas ele o faz. E aqui, Levon Aronian está melhor. Por isso que eu deixei a barrinha, né? Normalmente eu tiro para você fazer uma avaliação própria da posição, mas nesse caso a posição é confusa o suficiente que eu acredito que a barrinha mais ajuda do que ela atrapalha. Mesmo que normalmente eu acredito que ela atrapalha a gente a tirar as nossas próprias conclusões. Mas vamos lá, nessa posição o jogador de pretas está melhor, mas ele somente está melhor se jogar um lance. Veja por conta própria qual é o lance que o Levon Aronian deve jogar aqui para manter o rei do jogador de brancas em uma situação de insegurança. Enquanto você pensa, aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e caso você tenha interesse em um belíssimo presente de Natal para você, tem uma série de produtos enxadrísticos à venda no canto inferior esquerdo, na aba de produtos aí, né? Você vai encontrar lá relógios de xadrez, jogo de peça, tabuleiros de xadrez artesanais, coisa linda que vai durar a sua vida inteira, e livros enxadrísticos. Merchan feito? Teve tempo de pensar? Deixou o like? Então vamos lá. Aqui o que o Levon Aronian deve jogar é bispo na casa de F5 para cortar o rei do jogador de brancas e, na sequência, poder jogar torre na casa de C8, forçando aqui o jogador de brancas a entregar um pouco de material, né? Ou a, por exemplo, jogar algo como dama em B4 e manter o rei dele bem no centro do tabuleiro, o que não é tão legal, né? Na partida, no entanto, nós tivemos o torre cheque imediato do Levon e rei B1, seguido por bispo em G7 e peão na casa de D6, tentando expor o rei do jogador de brancas. Mas acredite ou não, no meio dessa brincadeira toda, o jogador de pretas não mexeu o rei. Então ele ainda tem a possibilidade de fazer o roque e tirar o rei do centro, acredite ou não, né? Mesmo que várias peças tenham sido sacrificadas e que não restem peões em volta do rei, ele ainda permanece com direito ao roque. Mas o Levon Aronian joga peão em E6, apenas mantendo a posição fechada e evitando temas de muita pressão em cima do cavalo de D7, e vem rei na casa de A1 por parte do It-Alien. Aqui o Levon Aronian joga cavalo por, vem torre por E5, e ele vai lá e faz o roque.
E agora as pretas, na verdade, resolveram todos os seus problemas, né? Se você prestar atenção, pretas não tem mais o rei no centro. Pretas, na verdade, possuem as 3 peças que jogam melhor do que a dama se estiverem bem coordenadas e estão. Pretas têm torres conectadas e pretas possuem controle de uma coluna aberta. Então, no meio dessa bagunça, o Levon Aronian ganhou, na verdade, jogou tão bem, conseguiu, na verdade, coordenar tão bem o seu material, que ele ficou ganho, mesmo que a posição anteriormente estivesse perdida. Por quê? Porque você ter as 3 peças menores é melhor do que você ter a dama, contanto que elas sejam muito bem coordenadas, o que é algo muito difícil, né? Mas vamos lá, vem peão em F4 do Witch Alien tentando abrir o rei do adversário, peão toma e torre G1. Conseguiu abrir o rei e colocou a torre na coluna G para cravar o bispo na casa de G7. E nessa posição, como nós comentamos, as peças menores jogam melhor do que a dama, só que elas têm que se coordenar muito bem. E nessa posição, Levon Aronian joga cavalo em G4 para poder ameaçar a torre. E o problema é que as peças menores precisam se coordenar muito bem, e nesse caso, elas não estão bem coordenadas. O cavalo está seguro apenas pelo bispo, o bispo está sem defesa, torre em H5 ganha pelo menos uma peça aqui. Não dá para fugir. E aqui o Levon Aronian diz que vai continuar jogando para dar algo para os fãs, mas ele está muito claramente frustrado por estar perdido contra um gambito que, de acordo com ele mesmo, não deveria funcionar. Vem F3, ele segue avançando o peão, mas o Witch Alien não vê problema. Toma o bispo gratuito, com tempo no cavalo, inclusive. Vem F2, essa é uma boa maneira de perder rápido, né? Se você tomar o cavalo, o adversário vai promover te dando checkmate, na verdade. Mas então, torre em F1, simples e direto. Vem então torre em C5 do jogador de pretas. Torre em G3, ameaçando o cavalo novamente. Peão H5 segura o cavalo e D7 avançando o peão passado. Vem torre D5 e torre D3, né? Não vai deixar perder aquele peão passado. Cavalo volta para F6 para ameaçar o peão mais uma vez, mas o simples torre por F2. E agora, se você tomar na casa de D2, né, você deixa de ter 2 defensores em cima da torre, vai trocar um monte de peça, e o final com a dama vai ser um final ganho para as brancas, afinal de contas, não é mais uma dama por 3 peças, já virou uma dama por 2 peças, e a vantagem de material tá definitivamente para cima do jogador de brancas, né? Torre D8 para evitar a promoção, e o brilhante sacrifício de qualidade, torre por F6, simplificando a posição, em uma posição na qual vai ser dama contra torre e bispo, e brancas vão ter o peão passado. Por que isso simplifica? Porque agora eu troco aqui e ganho o peão com cheque. Bispo por, torre por D5, peão toma, dama por D5, cheque, rei F8, dama em E6 e rei na casa de G7. E nessa posição, na verdade, pode parecer que as brancas estão, tipo, muito ganhas, mas você vai ver por que o Levon continua jogando. É muito difícil de você quebrar essa fortaleza que criou o jogador de pretas, onde ele tá de olho na promoção e tudo, na verdade, se defende. O rei defende o bispo defende a torre. É extremamente difícil de você jogar essa posição de brancas e ter um resultado vitorioso, mas o vôlei continua jogando, né? O vôlei, no caso, é o nome do Witch Alien. Vem peão em A4, gerando respiro pro rei. B6, rei na casa de A2 e peão em H4, seguido por peão em H3, fixando o peão na casa de H4. Torre em F8, tentando trocar o bispo e a torre de lugar, já que a torre é mais ativa se não estiver guardando a promoção do peão. E dama G4 cheque, dama C4 cheque, dama C7 ameaçando promover com cheque duplo e torre D8 não deixando. Dama por A, e agora o peão de D vai acabar sendo perdido, mas não há necessidade de tomá-lo de imediato. Primeiro o bispo D4 defendendo o peão de B, e dama em B7 basicamente para trocar o peão de D pelo peão de H. Vem torre por, dama cheque e dama por peão de H. E aqui, na verdade, o Levon Aronian vai fazer um excelente trabalho de montar uma bela fortaleza, né? Vem torre D6, dama cheque, rei E6, o peão avança, bispo em F6, ameaçando o peão. Dama cheque, rei F8, dama B4, cravando a torre, né? O bispo descrava, dama em F4, torre F6, dama em E5, rei F7 e H5. E nesse momento, o peão avançou tudo que ele poderia avançar, porque depois de bispo em F8, não há mais progresso, na verdade, a ser feito por aqui. É impossível você defender a casa de H6 mais vezes do que defende o jogador de pretas, que defende no momento 2 vezes. As brancas nunca vão conseguir mais defesas aqui.
E é muito difícil, na verdade, você ganhar material, porque a torre defende o peão de B, o rei defende a torre, o rei defende o bispo, a torre só vai ficar indo e voltando para a casa preta, onde o bispo possa defender. E como exatamente você vai fazer progresso? O vôlei dá alguns cheques, né? E ele percebe que realmente não tem muito como fazer progresso, até que ele finalmente começa a progredir no outro lado do tabuleiro, que é justamente como você quebra a fortaleza. Você força o adversário a defender nos dois lados e, por consequência, a se enfraquecer de ambos os lados. Vem torre em H6, dama cheque, rei E8 e dama cheque, rei D7 e A5. Ó, a dama tá defendendo um peão. E do outro lado, a gente gera o segundo peão passado. Uma coisa é você defender duas vezes a casa de H6, outra coisa é você defender duas vezes tanto a casa de H6 quanto a casa de A6, né? Vem torre D6, dama cheque, rei E7 e o rei vai sendo trazido, né? A dama crava a torre, o bispo ameaça a dama dá um cheque e, finalmente, dama em C8, não dá para parar o progresso do peão e o caldo começa a azedar. Porque agora o jogador de pretas vai ter que fazer o bloqueio na casa preta A7 e na casa preta H6 e não tem como. Vem torre D6, A6. Rei F6 tentando bloquear na casa de H6, mas o H6 vem rápido, né, e letal. Torre B6 cheque, rei C4, e nessa posição tudo cai aos pedaços, porque o bispo é o defensor da torre, e o bispo está sob ataque. No momento que Levão Aronian move o bispo, vem dama em D8 cheque, pegando a torre, e aqui, finalmente, Levão Aronian abandona a partida, e nós temos uma vitória por parte do Witch Alien com o Gambito Marciano. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.